Então, vamos começar o segundo bloco. A gente vai conversar um pouquinho agora, Leopoldo, então, da tua pesquisa. Como que foi tua jornada, o que que você pesquisa? Desde o meu começo no mestrado, né, os quilombos apareceram como um importante elemento a permear as minhas pesquisas, né? No primeiro momento do mestrado, eu pesquisei a inclusão digital de comunidades de quilombo, isso tudo porque quando eu estive na comunidade Calunga pela primeira vez, a primeira coisa que eu vi na comunidade foi um posto de inclusão digital. E depois do doutorado, eu pesquisei sobre aquilombamento, quilombismo, né, os quilombos da Constituição de 88, para tratar dessa dialética entre escravismo, a resistência ao escravismo e como essa dialética transformou o direito brasileiro, né? Então esse foi o tema da minha pesquisa a partir do referencial dos quilombos, que é um referencial que me acompanha até hoje. Isso é muito legal. E eu fiquei sabendo que teve uma parte dessa pesquisa que foi em Coimbra. Foi em Coimbra, durante o doutorado eu fui para Coimbra como pesquisador visitante e lá eu desenvolvi uma parte dessa pesquisa que tratava, sobretudo, do aspecto internacional e dos sistemas de proteção de direitos humanos, como os quilombos se enquadravam, ou como os quilombos poderiam buscar alguma referência nos sistemas internacionais, especialmente no sistema interamericano, né? Então, lá em Coimbra, me foi apresentada a ideia de um constitucionalismo multinível, uma proteção multinível de direitos humanos, e aí eu comecei a incrementar um pouco esse assunto também dos quilombos lá em Portugal, porque Portugal já era um ambiente muito favorável, muito familiar, né? Há algum tempo, não vou dizer muito tempo, mas há algum tempo a gente frequenta, né? Coimbra, primeiramente a partir de cursos que a gente fazia junto com o Instituto, lá com o Centro de Direitos Humanos, e depois com o Congresso de Coimbra, né? Que esse ano nós tivemos a 9ª edição, e estamos caminhando o ano que vem para a 10ª, né, uma edição especial do Congresso Internacional de Direitos Humanos de Coimbra. Então, Coimbra, por esse mote, era um ambiente muito favorável, né, para desenvolver essas pesquisas, por conta dessa proximidade que a gente tinha lá, uma proximidade que foi ganhando cada vez mais corpo na medida em que a gente aqui no Brasil criou um instituto, né, que é o INPPDH, o Instituto Nacional de Pesquisa e Promoção de Direitos Humanos, que tem uma forte inspiração no Centro de Direitos Humanos, né, lá de Coimbra, e os institutos dialogam bastante, né, e acho que esse é estarmos aqui hoje é um dos frutos disso, né, somos todos associados do Instituto, o Instituto está aí para os seus associados buscarem essas relações também. E eu estou participando dos congressos de Coimbra desde o começo. Pois é, e o Giovanni já há algum tempo também, né? Já venho guardando medalhas, né, Eu tenho das colecionado participações. fotos e pastéisinhos de Belém. É incrível, né? Pastéis de Setúbal. Leopoldo, queria perguntar um pouco sobre, ainda nessa questão das questões raciais do Brasil, e aí acho que tem bastante a ver com a sua pesquisa e ainda nessa ideia de Portugal e tudo mais. A figura do pardo, como é que a gente vê, como você vê essa figura do pardo? Você sabe que a figura do pardo, para mim, ela é muito viva, né? E é uma figura muito sui generis. Eu vou começar contando uma história, né? Em 2015, eu estava na África do Sul e em Pretória, especialmente em Pretória, que é um ambiente um pouco mais hostil do que Joanesburgo, né? Embora seja muito próximo. Eu estava num carro, eu e a minha esposa, e a gente parou num semáforo e uma van parou do lado e o cara fez sinal para a gente abrir o vidro, né? E a gente abriu o vidro, ele olhou para dentro do carro e disse assim: "Hello, white guys". Ou seja, o pardo é aquele que, num contexto de pessoas retintas, ele é o white guy, né? E num contexto de pessoas brancas, ele é tão negro quanto pessoas pretas, né? Então é uma condição muito sui generis, quase que uma crise de identidade, né? Isso historicamente. No Brasil, a figura do pardo era justamente essa figura do mal desejado, do mal quisto, porque ele não era o preto escravizado, mas ele era fruto de um relacionamento entre uma pessoa preta e uma pessoa branca, geralmente uma mulher preta escravizada e um homem branco escravizador, né?
Então ele tinha essa condição de ser fruto de uma relação muito conflituosa, muito violenta, negada pelo pai, né, que era o escravizador, e embora acolhido pela mãe, talvez um pouco mal visto pela comunidade preta em geral, porque ele não sofria as mesmas agruras. Também poderia sofrer, claro, né? Mas geralmente não sofria as mesmas agruras. Então é uma condição muito peculiar a figura do pardo, né? E até por conta disso, e voltando para a questão dos quilombos, né? É uma figura que tinha um acolhimento muito grande nos quilombos. A gente tem uma visão muito romântica, né? Ou muito romantizada, muito idealizada, né? Estereotipada dos quilombos, como se fosse aquele espaço em que pessoas pretas fugiam das senzalas e estabeleciam ali uma relação isoladíssima de resistência. E isso passa muito longe do que era a realidade dos quilombos no Brasil. É claro, muitos quilombos se formaram a partir da fuga de pessoas escravizadas, mas há muitos quilombos que se formaram de outra maneira. Pelo Instituto, nós já estivemos 2 vezes no quilombo de Vaporunduva, e o quilombo de Vaporunduva é um desses exemplos. As pessoas negras escravizadas ali tomaram conta do espaço, né, porque a dona foi para a Europa e não voltou mais, ela abandonou a terra. Então, quilombos também se formaram a partir de abandono de terra, quilombos se formaram a partir da doação de terras de antigos senhores para pessoas negras libertas. Há uma série de possibilidades de formação de quilombos. E outra, os quilombos não eram de todo isolados. Os quilombos tinham uma grande relação com as sociedades de entorno. De comércio. Exatamente. Por quê? Porque a lógica era a lógica da autoproteção a partir de um viés econômico. Então, se o quilombo tinha uma utilidade econômica para o seu entorno protegia o quilombo, apesar dele não ser isolado. Se não houvesse essa relação, era importante que o quilombo se isolasse, porque aí era um fator de proteção. E uma outra questão, e aí voltando para o aspecto das pessoas pardas, né, para o assunto das pessoas pardas, é que o quilombo não era formado só por pessoas negras. O quilombo era formado por indígenas, o quilombo era formado por pessoas brancas, toda uma sorte de discriminados. Pessoas que sofriam algum tipo de discriminação tinham no ambiente de quilombo um ambiente, uma forma de recepção, de acolhimento. Claro, eu não quero aqui também tratar do quilombo como a partir de um aspecto homogêneo, como se todos fossem da mesma forma. É claro que existem quilombos mais violentos, menos violentos, há escravização em quilombos, questão cultural, mas geralmente o quilombo acolhia toda a sorte de pessoas discriminadas, de pessoas vulnerabilizadas, inclusive pardos que estavam tão sujeitos à violência da escravização quanto pessoas negras, ainda que estivessem no ambiente urbano, muitas das vezes, ou com alguma proteção no ambiente das fazendas, das minas, né, porque eram filhos dos senhores. Leopoldo, e com toda essa vivência que você teve com a tua pesquisa, enfim, com toda essa bagagem, como que você vê o papel do Instituto e o que te moveu a participar do Instituto, a colaborar? Qual que é a atuação, de fato, nesse sentido? A minha percepção, e acho que é uma percepção, acho não, né? Uma percepção que não é minha, né? Estou inserido num contexto de pesquisa, de docência, de academia, né, universidade, é que a gente já não faz pesquisa sozinho, né? As pesquisas solitárias são pesquisas infrutíferas, limitadas, com uma série de problemas. Então as pesquisas elas têm que ser construídas a partir de redes, de relacionamentos, de contatos, e ter um respaldo, né, como o respaldo de um instituto, de uma associação, é super importante, por N motivos, né? E acho que a ideia do Instituto surge daí, de nós termos uma institucionalidade que pudesse potencializar as nossas pesquisas, os nossos anseios, no nosso caso, seja na prática, seja na promoção de direitos humanos, né? A prática através de situações reais, né? Como quando o Instituto se posicionou a partir da ideia de genocídio, naquele momento super crítico da história recente do Brasil, em outras situações, né? Seja no ambiente de pesquisa em que o Instituto nos dá a possibilidade de dialogar com outros pesquisadores de outros lugares, como é o caso de Portugal, como é o caso de Madrid, né? Agora em janeiro
O Instituto também vai, junto com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, a gente vai para Madrid, num convênio lá com a Universidade Complutense, com a Escola de Prática Jurídica. Então, o Instituto nos dá essa possibilidade, né? Basta que o associado tenha essa dimensão e utilize desse espaço. O Instituto está ali para servir como um elemento de conexão, para dar essa potencialidade para as nossas pesquisas. E acho que foi isso que nos moveu a pensar o Instituto, né? E as pessoas se apropriarem disso na medida em que elas entram para o Instituto. Ia perguntar exatamente sobre isso, sobre os eventos internacionais, que a gente possa discutir essas questões, se há algum tipo de programação, ou se a gente ainda não pode falar, seria um... Bom, o Instituto tem regularmente algumas atuações que são postas, né, consolidadas. Então, por exemplo, aqui em Campinas, a gente tem, nos meses de abril, o Encontro Internacional de Direitos Humanos, que acontece aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie de Campinas. A gente tem em outubro o Congresso Internacional de Direitos Humanos de Coimbra, que acontece lá em Coimbra. A gente tem a participação no Encontro de Americanistas, que acontece periodicamente, né? O último foi em Foz do Iguaçu. O ano que vem a gente tem... Sérvia, né? Na Sérvia. Então a gente tem essas participações institucionalizadas, né? Que o Instituto já se consolida como uma entidade que está presente, né? Para além disso, o Instituto tem os seus cursos que também já se tornaram regulares, como o curso de metodologia de pesquisa em direitos humanos, direito penal e direitos humanos no sistema interamericano. Então são ações que já estão postas, já são regulares, né? Mas, para além disso, existe a possibilidade de se pensar outros formatos, outras participações. Tem também o evento do Paideia, né, que é o grupo de pesquisa da Faculdade de Educação lá da Unicamp, em que o Instituto participa ativamente, todos os anos mais uma atividade regular, mas todos os associados podem propor participação do Instituto em outros eventos, propor cursos, né? E agora, em janeiro, estaremos em Madrid, tratando de direito internacional e a prática no ambiente da Espanha, no ambiente europeu e no ambiente interamericano. Vamos estar lá com o pessoal da universidade aqui, com o pessoal do Instituto. Leopoldo, eu vou fazer uma pergunta que não tem a ver com o Instituto, se tudo bem. Não sei também se o Giovanni queria fazer alguma pergunta antes, mas ia te perguntar se você consegue relacionar racismo ambiental com a questão do aquilombamento e... Você sabe, voltando agora de Ouro Preto, né, eu tive um privilégio, foi uma das coincidências que a vida traz, né, e eu tenho algumas coincidências que fazem as coisas terem sentido, e uma das coincidências foi que eu conheci um grupo de mulheres de uma comunidade de Quilombo de Mariana, a comunidade de Gesteira, que foi uma das comunidades atingidas pela lama, né, pelos rejeitos da barragem que se rompeu. E é a única de várias comunidades quilombolas, ou de algumas comunidades quilombolas que foram atingidas pela lama, é a única que teve todo o seu território afundado, né, na lama. Então são 12 metros de lama naquilo que era uma comunidade de quilombo. As outras comunidades foram afetadas por conta do rio, ou por conta de outros fatores, mas essa, além desses fatores, foi afetada porque o seu território desapareceu, né? E por que estou dizendo isso? Porque no meu diálogo com a liderança dessa comunidade, o que me foi dito foi que todas as comunidades foram, de alguma maneira, atendidas nos seus anseios, né? Em alguma medida. A única comunidade que não foi atendida como comunidade quilombola foi a comunidade Gesteira. A comunidade mais atingida foi aquela que teve uma negativa completa, porque foi entendida como uma vítima generalizada, contemplada pelo movimento dos atingidos por barragem, e não como comunidade de quilombo. Eu fico imaginando, né? Se fosse um outro grupo, não formado por pessoas negras, sem esse estigma, será que o tratamento teria sido o mesmo? Certamente não. Então, isso é um fator relevante que nos traz à tona essa ideia de um racismo ambiental que é potencializado também, né? Não quero aqui diminuir outras situações de outros grupos, mas também
por uma comunidade quilombo que teve aí uma perda significativa, irreparável, e apesar de toda a proteção constitucional, e talvez esse tenha sido o grande mote da minha pesquisa, né, não tem isso materializado, né? Para a gente aprender que ter um direito garantido não significa que ter um direito positivado não significa que ele seja garantido. A positivação não é um fim, né? Ela é o caminho de construção de outros anseios. Com isso a gente encerra então o primeiro bloco e daqui a pouquinho a gente volta.